todas as Olá, tudo bom? Eu tô falando pra meia hora, achei que já tava gravando, mas tudo bem, vamos começar de novo. Eu tô gravando esse vídeo agora para explicar para vocês essa parte da economia de guerra. Eu coloquei um texto e uma tabela aí explicando, né? Eu não vou ler o texto que é muito grande, mas leiam vocês em casa, porque ele explica o seguinte: o que é economia de guerra? O país ele muda a economia dele quando ele entra em guerra. As prioridades mudam, as coisas importantes mudam. Eu vou dar um exemplo para você. Todos os homens vão para a guerra. Então você precisa fabricar roupas, você precisa fabricar armas, você precisa fabricar bomba, você precisa fabricar carro, você precisa fabricar tanque. As mulheres vão para a fábrica no lugar dos homens, então você vai ter que ter um equipamento ali diferenciado para elas, tá? Você vai ter que ter mais mulheres para fazer o trabalho que alguns homens faziam. Você vai precisar de máquinas para carregar o peso que as mulheres não podem carregar. Você vai precisar de esse dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Você vai precisar de mais hospitais, porque os homens vão se ferir na guerra e vão voltar machucados, e você vai precisar de médicos para poder. Então, o médico ele não era uma pessoa tão importante na sociedade quanto ele é hoje. Por que o médico ficou tão importante? Porque quando a guerra começou, os caras perceberam que fazia diferença ter médico. E aí começou uma procura gigantesca por médico. Né? As pessoas se matavam de procurar um médico para poder salvar a vida dos caras que estavam na guerra. E foi aí que a medicina avançou tanto. Né? Avançou assim, a medicina, a tecnologia da medicina ela sempre avançou, mas o cargo do médico ficou tão importante. Começou a pagar caro pro médico o salário dele. Por quê? Porque era raro achar um médico. Né? As pessoas estavam desesperadas, então eles pagavam o que os médicos pedissem. É por isso que até hoje o médico ganha tão bem. Aí você fala, professor, mas agora a gente tá em guerra? Tamo em guerra. A gente tá em guerra, tem gente morrendo agora. Enquanto você tá assistindo esse vídeo, as pessoas estão morrendo lá no Oriente Médio. Estão morrendo lá no Kuwait. Tá tendo guerra no Kuwait agora, né? O Irã tá defendendo a fronteira dele agora, do ataque dos turcos, do ataque de Israel, né? Israel tá bombardeando a Síria agora, o Líbano, nesse exato momento que a gente tá assistindo esse vídeo. Então a guerra tá acontecendo. E aí o que é mais interessante nessa tabela que eu queria que vocês vissem é o seguinte: todo mundo sabe que a Primeira Guerra Mundial ela dura de 1914 a 1918. Então você vê na tabela, por exemplo, a tabela ela traz um número de a porcentagem do PIB, ou seja, de todo o dinheiro que o país arrecadava, quanto ele gastava com guerra. Então até 1913, a França gastava 17% do PIB, a Alemanha 15% do PIB, a Itália 11% do PIB, a Inglaterra 12% do PIB e os Estados Unidos gastavam 1% do PIB, né? E aí veio a Primeira Guerra, todo mundo percebeu que era uma guerra de verdade, a treta que era, né? E aí a guerra acabou em 1918. E o que você espera quando a guerra acabe? Que as pessoas parem de gastar o dinheiro que elas estavam gastando com a guerra. Porque para gastar esse dinheiro, elas precisaram parar de gastar em outra coisa. Adivinha o que eles pararam de gastar? Com educação, por exemplo. Com comida. Pararam de gastar com obras públicas, né? Com saneamento básico. Pararam de gastar com professor. Quem precisa de professor? Do que letras ajuda você a vencer uma guerra? Não ajuda, né? Na teoria, os idiotas pensam assim. É por isso que até hoje a gente tem um governo aí que não se importa, porque a educação se importa mais com comprar arma ou fazer com que todo mundo compre, né? E aí o que é engraçado é que quando a guerra acabou, você espera o quê? Olha, se a França gastava 17% do PIB dela na guerra, então o normal é que a guerra acabe e ela diminua os gastos e use o dinheiro dela para outras coisas. Olha lá, em 1920, a França subiu de 17% para 27% do PIB dela gasto. Então você fala, poxa professor, mas a guerra acabou, os caras estavam em paz e aumentou o gasto deles com a guerra? Sim. Porque mesmo quando a guerra acabou, eles sabiam que tinha outras guerras a vir. E eles se prepararam. Investiram em pesquisa para arma, em pesquisa para tecnologia de carro. O que um país evolui o que demoraria normalmente para um país 50 anos para um país evoluir, em um ano de guerra ele evolui. A tecnologia ela evolui porque os caras estão desesperados, eles querem achar um jeito de matar mais gente, de destruir o máximo possível, de serem mais eficazes na destruição da guerra. E aí eles investem nisso, né? Então, por exemplo, a Alemanha pulou de 15% para 25%, né? A Itália de 11% para 22%, dobrou. A Inglaterra de 12 para 26 e os Estados Unidos, que era 1, virou 7.
né? E aí é o interessante que todos esses países estavam em guerra, menos os Estados Unidos. A guerra é na Europa, os Estados Unidos ficam na América, né? Então por que esse país está gastando com guerra? Porque ele financia a guerra dos outros. Porque quando os outros não conseguem fabricar bomba, é os Estados Unidos que vende, né? Então, eu não sei se vocês acham tão absurdo quanto eu um país lucrar com a guerra dos outros. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. É o país que mais lucra com guerra na história da humanidade e nunca teve uma guerra nos Estados Unidos. No continente, no país dos Estados Unidos, nunca teve guerra. Nunca teve guerra. Os Estados Unidos ganha dinheiro fazendo guerra no país dos outros, né? Ele vai lá na Europa para fazer guerra, ele vai lá no Oriente Médio, ele vai lá na Ásia, ele vem aqui na Venezuela para fazer guerra. Ele não faz guerra lá no país dele. Ele não mata americano, ele não mata americanas. Ele mata os outros. Ele destrói os outros, ele leva a bomba dele para matar os outros, né? Nunca é o país dele. Aí tem a coluna de 1937 que você vê que esses gastos aumentaram, né? Os Estados Unidos aumentou para 8, né? O Reino Unido para 30. Vocês estão acompanhando aqui comigo, estejam com papel. E aí vamos pular para hoje em dia, o mais próximo que tem é 96, você vai ver que a França gasta 54% do que ela arrecada com guerra. Por incrível que pareça, 54%, é mais da metade de tudo que eles arrecadam com guerra, tá? Você vê, ó, 49% Alemanha, 42% Reino Unido, quase 40% também os Estados Unidos. Aí você fala assim, professor, mas não tem guerra mundial hoje? Não tem, mas tem guerra, eu já falei, tem guerra nos outros países. E esses países aqui, eles estão por debaixo dos panos. Você vê na televisão, hoje a Palestina entrou em guerra com Israel. Hoje o governo da Turquia lançou um míssil contra a Síria. O Líbano, você acha que esses países do Oriente Médio têm tecnologia para fazer e fabricar tudo isso de bomba? De quem que eles compram? Compra dessas potências. Compra da Inglaterra, compra da França, compra da Alemanha, compra dos Estados Unidos. O Brasil, a gente compra caça usado da França de 1990, né? Compra. Né? Se fosse traduzir isso para um carro, é como se a gente comprasse o Uno que eles cansaram de usar e eles vendem pra gente. Mas vendem, eles lucram com isso, tá? Lucram com a guerra, eles lucram com a morte, eles lucram com a destruição. Essas potências, eles lucram com isso, né? Eu acho absurdo as pessoas venerarem esses países de primeiro mundo. Eu acho que talvez elas não saibam que eles são multimilionários porque eles lucram com a morte, eles lucram com a destruição. Mas enfim, vamos aqui para a atividade, né? A atividade pergunta o seguinte, explica com suas palavras o que é uma economia de guerra, né? Eu vou explicar com as minhas, vocês explicam com as de vocês. Economia de guerra é a mobilização monetária de um país, né? O país, ele se mobiliza economicamente, ele dirige o dinheiro, ele encaminha os fundos dele, o dinheiro público, que ele podia estar gastando com educação, saúde, meio ambiente e tal, não sei o que, ele usa todo esse dinheiro para a guerra. E eu quero que vocês entendam o seguinte, tem alguém enriquecendo, esse dinheiro está indo para o bolso de alguém. Alguém quem está vendendo as armas, né? Lembra que eu falei no outro vídeo, é o Tony Stark deles. O Tony Stark existe na vida real. E existe na vida real um cara que fica rico fabricando bomba para matar pessoas. E os países compram essas bombas com o dinheiro que a população paga. Eu, você, seu pai, sua mãe, a gente paga imposto para o governo comprar bomba, né? Para se defender. Aqui no Brasil a gente não faz guerra com ninguém, mas pensa na Europa, pensa na África, pensa na Alemanha, tá? Pensa, o mundo inteiro, né? A gente, graças a Deus, é um país pacífico, mas no mundo inteiro tem guerra, né? E é o dinheiro da população pobre, dos coitados que está sustentando um monte de cara que estão inventando bomba para destruir gente. E quando a guerra acabar, professor, a guerra nunca vai acabar. Porque senão esses caras vão parar de lucrar. Quando uma guerra acaba, esses mesmos caras, eles encontram um jeito de uma outra guerra contra outra pessoa. E é por isso que eles gostam que o Trump seja presidente. É por isso que eles gostam que o Bolsonaro seja presidente. Porque eles querem um presidente que xingue os outros, que ameace, que queira atacar, que queira invadir, que queira treta. Eles gostam de presidente treteiro. Porque presidente treteiro faz guerra. E se tiver guerra, eles vão comprar a bomba deles, né? Bem, a gente chama esse período, não sei se eu falei para vocês, de corrida armamentista. Quando acabou a Primeira Guerra, esses 10 anos, 20 anos entre a Primeira e a Segunda Guerra, teve uma corrida armamentista. Porque a Primeira Guerra acabou, os caras falaram assim, puta que pariu, se tiver outra guerra a gente tá ferrado. Então vamos investir o máximo de dinheiro que a gente tiver
para que quando chegar a próxima guerra a gente esteja preparado. Então eles inventaram bomba nuclear, eles inventaram tanque de guerra, eles inventaram metralhadora, eles inventaram rifle de alto alcance, eles inventaram roupa de prova de bala, eles inventaram de tudo, tudo que você podia imaginar. Para eles terem sucesso na guerra, eles inventaram. A gente acha que é brincadeira esse negócio de X-Men. Vocês já viram X-Men, que os caras são mutantes, né? Superman, Mulher Maravilha, esses negócios assim. Não é brincadeira. Os exércitos de todos os países, eles realmente pegavam pessoas, levavam para laboratórios e ficavam injetando drogas nas pessoas para ver se de alguma forma essas pessoas se transformavam em soldados melhores, né? O que vocês acham que é esse monte de química que as pessoas tomam para ficar bombada na academia? Foi uma coisa que eles descobriram na guerra. Eu não sei como que é o nome disso aí, esqueci o nome. Essas porcariadas que o pessoal toma na academia para ficar fortão, isso aí foi uma coisa que foi descoberta na guerra. Porque eles queriam descobrir um jeito do cara ficar mais forte, mais rápido, mais resistente em menos tempo, né? Então isso foi... Só que, gente, eles usaram tanta gente de cobaia, teve tanto experimento que deu errado e tanta gente que morreu, porque eles manipulavam o DNA das pessoas. Eles injetavam qualquer porcaria, gente. Eu tô falando de 1930, não tinha uma tecnologia avançada, ainda hoje não tem. Os caras acham que eles podem mudar o DNA do ser humano, que eles podem criar um super-homem, e eles achavam realmente que eles iam criar alguém que soltasse raio pelo olho e matasse um exército inteiro de uma vez. Eles achavam, e eles tentavam. Aquele negócio do Wolverine, que eles mergulham o cara, injeta ferro dentro do... Aquilo acontecia, não sei se foi exatamente daquele jeito, mas eles tentavam criar superpoderes, super-homens, super fortes, para poder ganhar a guerra. Então, na 2, quando ele pergunta lá, por que os gastos se mantiveram mesmo com o fim da guerra? Porque eles já previam uma nova guerra. Eles estavam se preparando. Eles estavam numa corrida armamentista para que quando a guerra chegasse, eles tivessem o máximo de eficiência possível. Agora pensa comigo, a 3 pergunta o seguinte, ó. Tente elencar setores industriais que se beneficiam com a guerra. Quem lucra com a guerra, jovens? O país que vence, óbvio, né? Tal. Mas vamos esquecer o país. Que economia, que setor da indústria lucra com a guerra? Quem fabrica arma, quem fabrica bomba, quem fabrica fuzil, quem fabrica tanque de guerra. E quem fabrica tanque de guerra são as mesmas empresas que fabricam carros. É por isso que você vai ver que as principais empresas de carro do mundo são ou europeias ou americanas, né? Porque são os caras que venceram a guerra, né? Por exemplo, a maior empresa de carro do mundo é a Volkswagen. A Volkswagen foi criada pelo Hitler em 1930, né? Ela fabricava carro e também fabricava tanque, os melhores que tinha, inclusive, né? Então, que setor lucra? E aí você tem que pensar o seguinte: que material você usa para poder fabricar essas coisas? O material mais importante para você ter um carro, por exemplo, é petróleo. Onde está o petróleo, gente? Sabe qual é o maior poço de petróleo do mundo? A Venezuela e a Arábia Saudita. E é onde está a guerra está lá, porque os caras vão lá tomar o petróleo deles à força. O Brasil era um país maravilhoso até 2012, quando descobrimos que a gente tinha petróleo aqui. Depois que a gente descobriu que tinha petróleo aqui, tudo caiu e descambou. Derrubaram o governo, fizeram não sei o quê, o país entrou em crise, o pau torou e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o cara levar nosso petróleo. E é por isso que a gente deu de graça o nosso petróleo para os Estados Unidos. Porque a Dilma não queria dar, derrubaram a Dilma, né? E tomaram o petróleo à força. Agora eles estão lá, nadando no nosso petróleo. E a gente aqui se ferrando. Então os governos, eles manipulam a política do mundo em benefício. E a guerra é isso. Os caras invadem o Afeganistão não porque eles querem levar a paz para lá, porque eles querem o petróleo do Afeganistão. A Shell, a Texaco, é uma empresa que lucra com a guerra, uma empresa de petróleo que lucra com a guerra. Uma empresa de ferro lucra com a guerra, né? Uma empresa que fabrica arma lucra com a guerra. Né? Até empresas de investimento, de segurança, que faz capacete e tal, lucra com a guerra, né? Esses caras são fortes, são influentes, subornam políticos para aprovar leis em benefícios dele. Então é tudo muito, muito sujo, é tudo muito manipulado, tá? Eu fico revoltado, eu vou parar o vídeo por aqui, senão eu vou começar a falar um monte de besteira. Já tô falando um monte, não devia nem ter falado do petróleo do Brasil. A Dilma caiu por um monte de coisa, tá? Não foi só por causa do petróleo, não. Eu falo demais, eu me empolgo. Mas eu acho que vocês conseguem responder essas perguntas. Eu acho que vocês entenderam um pouquinho sobre isso aí da guerra, tá?
Tem muita coisa mais, mas vocês são muito novos para aprender. Quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão aprender mais, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido responder essas questões aí. Vou gravar o próximo vídeo agora sobre os poemas, tá? Bom estudo para vocês e até mais.